Sem mais delongas, eu queria os irmãos que abrissem suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 24. Versículo 15. Josué 24. Versículo 15. E nós vamos ler. Podemos ler só a primeira parte do versículo. Pode ficar tranquilo que não vai quebrar nenhuma regra de hermenêutica ou nada do que for falado. Josué, capítulo 24, versículo 15. Diz assim: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Quando o nosso pastor me convidou, me pediu para trazer a mensagem hoje, eu falei assim, mas quer que eu fale de quê? Quer que eu fale do batismo? Quer que eu fale da ceia? Ele falou, não, fala dos dois. Uns 20 minutos. Eu falei, tá, rapaz. Em 20 minutos falar de ceia e batismo, isso é impossível. Mas a palavra que veio ao meu coração é para falar sobre 3 escolhas importantes que mudaram a história do mundo, que mudaram o curso da história e que mudam a vida de uma pessoa. 3 escolhas importantes. Alguém uma vez disse, a vida é feita de escolhas. Tenho certeza que você já ouviu essa frase em algum momento da sua vida. A vida é feita de escolhas. No entanto, tem coisas que nós não podemos escolher. Alguém aqui escolheu o dia que nasceu? Não. Alguém aqui escolheu a família em que nasceu? Alguém aqui escolheu o hospital em que nasceu? Alguém escolheu a escola que estudou? Algumas escolhas, elas não são feitas por nós. Ninguém aqui, vamos dizer assim, de condições normais, pode escolher o dia que vai morrer. Pode escolher a forma em que vai morrer. Nós falamos na escola dominical sobre luto. Outras escolhas nós já podemos fazer. Todo mundo aqui escolhe que roupa vai usar. Escolhe com quem vai se relacionar. De certa maneira, escolhe que profissão vai ter. Algumas pessoas, infelizmente, não têm essa opção, mas eu imagino que aqui todos, até onde eu sei, tiveram, em algum momento, esse poder de escolha. Mas o fato é que a vida é feita de escolhas. E é interessante que até mesmo não escolher é uma escolha. Porque existem pessoas indecisas. Existem pessoas que não conseguem fazer uma escolha. A pessoa tem uma camisa branca e a camisa preta. A pessoa não sabe escolher preto ou branco. E é interessante notar que até o indeciso faz uma escolha. Ele escolhe não escolher. Ou seja, se tem uma frase que realmente faz sentido a vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas diárias. Todo dia você escolhe alguma coisa. Discordo, meu irmão. Vou te provar. O relógio toca às 7 horas da manhã. Você escolhe abrir o olho ou não. Você escolheu abrir o olho. Você escolhe levantar ou não. Você pode escolher ficar deitado. Você pode escolher levantar. Você levantou, vai tomar o seu café da manhã. Você escolhe se quer leite ou café. Ou se quer café com leite. Ou se quer leite com café. Você escolhe se vai comer um pão, um biscoito, uma torrada, com geleia, com manteiga, com queijo, com presunto. Você escolhe se você vai para o trabalho, não vou dizer de carro ou de transporte público, muitos não têm carro. Mas você escolhe se você vai de transporte público ou se você vai a pé. Você pode ir a pé. Ah, mas eu moro longe, eu trabalho a 10 km da minha casa. Você pode andar 10 km. Ou você pode escolher pegar um transporte público. Muitos escolhem se vão de trem, se vão de metrô, se vão de ônibus. Você escolhe se você vai almoçar ou não, você escolhe o que você vai almoçar, a maioria das pessoas, talvez. Você escolhe que hora você vai para casa, talvez. Você escolhe o que você vai fazer quando chegar em casa, você escolhe que hora você vai dormir, você escolhe como você vai dormir. Enfim, de uma maneira geral, a vida é feita de escolhas, escolhas diárias. O importante é, a todo momento, você tem que fazer uma escolha. Você escolhe com quem você vai conversar. Você escolhe sobre o que você vai conversar. Ah, mas às vezes eu não consigo escolher o que eu vou conversar. Mas você pode sair.
Você está com uma pessoa, a pessoa começou a falar sobre futebol. Eu não gosto de futebol. Eu posso escolher sair e falar, não quero mais nada de futebol. Você escolhe falar da palavra de Deus para alguém. Todos nós vivemos de escolhas. E quando eu olho para essas escolhas, eu entendo que toda escolha, ela é feita, ela é escolhida, baseado em uma prioridade. Toda escolha é feita baseado em uma prioridade. O relógio tocou às 7 da manhã, você está cansado, você dormiu tarde na noite anterior. Você escolhe trabalhar. Por quê? Porque você precisa trabalhar. Por que você precisa trabalhar? Para receber um salário. Por que você precisa do seu salário? Para eu poder pagar a conta, para eu poder pagar o aluguel, para eu poder comprar alimento. É uma prioridade na sua vida. Trabalhar, receber o seu dinheiro, pagar o seu aluguel, colocar comida dentro de casa. Eu escolho chegar em casa e assistir televisão. Uma escolha que você fez. Baseado em quê? Na prioridade para você. Naquele momento, assistir a televisão é a sua prioridade, porque você quer espairecer, porque você quer esquecer dos problemas, porque você não quer fazer nada, porque você quer descansar. A vida é feita de escolhas. Todos nós fazemos escolhas ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia, o tempo inteiro. Toda escolha é baseada em uma prioridade. Porque você prioriza uma ou outra coisa, você escolhe uma ou outra coisa. E como eu falei, eu queria refletir hoje sobre 3 escolhas que mudaram o curso da história, que mudaram a vida de uma pessoa. Hoje nós estamos aqui diante das consequências dessas 3 escolhas. Todos nós fazemos escolhas. Toda escolha é baseada em uma prioridade. E o principal, toda escolha tem uma consequência. Se eu escolher me alimentar mal, a consequência vai ser a minha saúde ir mal. Se eu escolher me dedicar ao estudo, em condições normais, a consequência é que esse estudo me dê uma boa carreira, me dê um bom emprego, me dê uma condição, enfim. Se eu escolher me casar com uma boa esposa, a consequência é que você vem tratado por essa esposa, enfim. Toda escolha tem uma consequência. E hoje nós estamos aqui por causa da consequência de 3 escolhas. Nós temos a escolha de Deus de salvar o mundo, e por isso nós estamos aqui reunidos. Se Deus não tivesse escolhido salvar o mundo, eu não conheceria, eu diria que ninguém aqui. Nós temos a celebração da ceia do Senhor, que é a consequência de Jesus Cristo, da escolha de Jesus Cristo entregar a sua própria vida, por amor daqueles que pecaram e estavam longe de Deus. E nós estamos aqui por causa do batismo, como já foi apresentado, como já foi falado, que é a consequência de uma escolha que hoje 2 irmãs tomaram de seguir a vontade de Deus. Elas entenderam que foram chamadas por Deus, elas entenderam que Deus entregou o seu único filho por ela e decidiram, não, eu aceito não só aceito, mas eu decido seguir no caminho. Nós lemos o versículo, quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, o batismo é uma consequência de uma escolha, ou deveria ser, e por isso elas decidiram se batizar. Então hoje nós estamos aqui, literalmente, pela consequência de 3 escolhas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 21. O apóstolo Paulo diz assim: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 4. O apóstolo Paulo vai dizer: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus ele fez uma escolha.
Deus ele não é homem, mas ele precisou fazer uma escolha. Ele teve que fazer uma escolha. Em algum momento, e nós sabemos que o momento foi esse, antes da fundação do mundo, Deus ele reconheceu, não reconheceu, ou Deus, vamos dizer assim, ele entendeu que o homem por si só jamais, foi o que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Vamos buscar aqui de novo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus, ou seja, na sua ciência, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes. Deus, na sua sabedoria, ele viu que o homem não ia nunca conseguir se salvar. Pela sabedoria do homem, ele nunca ia buscar a Deus. Ou seja, precisava que alguém externo, alguém de fora, tomasse uma decisão, escolhesse alguma coisa. Deus falou assim, o homem não vai conseguir se salvar, então eu decido, eu escolho salvar o mundo. Eu escolho salvar o homem. A consequência dessa escolha é o plano da salvação. Quando que Deus escolheu salvar o homem? Lá em Efésios, o apóstolo Paulo fala que antes da fundação do mundo. Ou seja, antes dos 7 dias da criação, antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1, antes que tudo e todos existissem, Deus ele já tinha escolhido salvar o mundo. Deus ele já tinha decidido, ele falou, bom, eu tenho que escolher. Eu vou deixar o mundo se perder, eu vou deixar o mundo morrer eternamente, eu vou deixar o mundo para sempre longe de mim. Ou eu vou salvar esse mundo, eu vou salvar o mundo. Ele não tinha, vamos dizer assim, escolhido ou decidido como, mas ele já tinha escolhido e decidido o quê? Salvar a humanidade. Antes que tudo acontecesse. Hoje, dia 6 de agosto de 2023, nós estamos aqui reunidos, como eu disse, porque um dia Deus escolheu salvar o mundo. Nós estamos vivendo a consequência de uma escolha que a gente nem imagina quando ela aconteceu, não faço ideia de quando ela aconteceu. A Bíblia dá uma data estimada, os cientistas dão outra, não sei quantos bilhões de anos. O que importa é que antes que tudo acontecesse, antes que tudo existisse, Deus ele fez uma escolha. Qual foi a escolha dele? Salvar a mim e a você. Só que a consequência da escolha de Deus, a consequência, vamos dizer assim, imediata, ela teve uma consequência, vamos dizer assim, não muito agradável. Que é o que nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Se a gente voltar para o versículo 18, versículos 18 e 19, a gente vai entender quem é este que Pedro está falando. Versículo 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A escolha de Deus em salvar o mundo veio com uma consequência imediata, que foi: como eu vou salvar o mundo? Eu escolhi o quê? Deus falando. Eu escolhi salvar o mundo. Como que eu vou salvar o mundo? A consequência foi entregando o seu único filho. Deus teve que fazer outra escolha. Ele podia escolher usar outra pessoa. Ele podia escolher usar outra coisa para salvar o mundo. Mas ele sabia que não ia ser suficiente. Ele sabia que ia ser incompleto. Como era no Antigo Testamento, através dos sacrifícios. Então Deus ele faz duas escolhas, na verdade. Ele escolhe salvar o mundo e como? Entregando o seu único filho. Olha que manifestação do amor de Deus. A gente está falando sobre isso no culto de doutrina, né? Sobre a graça de Deus.
Mas antes que eu e você pudéssemos ter sequer ciência do que é escolher, antes que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de escolher, e até mesmo os indecisos pudessem pensar em escolher, Deus ele já tinha escolhido salvar o mundo entregando o seu único filho. Lembra que eu falei que toda escolha tem uma consequência? A escolha de Deus teve uma consequência: entregar o seu único filho. Ele só tinha um. Ele decidiu entregar ele. Por mim e por você. Mas eu falei que são 3 escolhas. A primeira escolha, a salvação da humanidade. Qual é a segunda escolha, Diego? João capítulo 5, versículo 30. João capítulo 5, versículo 30. Palavras de Jesus: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Lucas capítulo 22, versículo 42, vai ficar ainda mais explícito. Lucas capítulo 22, versículo 42 diz assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus teve que fazer uma escolha. Jesus teve que fazer várias escolhas ao longo da sua vida. Mas uma escolha dele foi importante. Que escolha foi essa? Jesus escolheu ser obediente. Jesus escolheu ser o filho obediente de Deus. Não basta ser filho, tem que ser filho obediente. Jesus tem muitos filhos. Deus tem muitos filhos. Mas ele quer o filho obediente. Não bastava para Jesus ser o filho de Deus, e ele se apresentava como filho de Deus, ele se apresentou como filho de Deus. Nós acabamos de ver no seminário, passamos 2 meses, se não me engano, estudando sobre os evangelhos. Nós vimos que o evangelho de João, ele foi escrito especificamente para provar que Jesus era o filho de Deus. Mas não bastava para Jesus ser o filho de Deus. Ele precisava fazer uma escolha. Ele precisava escolher entre obedecer e não obedecer. Jesus escolheu obedecer à vontade do seu Pai. E por que Jesus escolheu obedecer à vontade do seu Pai? Mateus capítulo 26, versículo 28. Mateus capítulo 26, versículo 28 vai nos dizer o porquê. Mateus capítulo 26, versículo 28. Diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus Cristo escolheu ser obediente a Deus. Jesus Cristo escolheu fazer a vontade do seu Pai. Jesus Cristo escolheu obedecer à ordem, seguir o plano e morrer por mim e por você. Qual a consequência da escolha de Jesus? A celebração da ceia do Senhor. Qual a consequência do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário? A remissão do meu e do seu pecado. Se hoje nós podemos ter os nossos pecados perdoados, se hoje nós podemos ser justificados perante Deus, se hoje nós podemos ter os nossos pecados redimidos, lavados, perdoados, esquecidos por Deus, é porque um dia, um homem, Jesus Cristo, escolheu ser obediente ao seu Pai. E assim como a escolha de Deus não foi uma escolha fácil. A escolha de Deus foi salvar a humanidade. Consequência, como que eu salvo a humanidade? Entregando meu único filho. Não é uma escolha fácil. A escolha de Jesus foi obedecer ao meu Pai. Qual é a consequência? Como que eu escolho isso? Filipenses capítulo 2.
Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus escolheu ser obediente. Como que ele foi obediente? Se humilhando, se fazendo servo. Ah, mas ele era o Filho. Não, ele também era Deus. Nós cremos na Trindade, na doutrina da Trindade. Jesus também era Deus. Jesus tinha todo o poder de escolha, de decisão, para lá o Getsemane falar assim: Deus, não quero. Entendo o seu plano, entendo o seu amor. Até aqui eu fiz tudo que o Senhor mandou, até aqui eu fiz tudo que a gente tinha combinado. Mas não dá, não consigo. Tanto que a Bíblia relata que o seu suor é como sangue. Prova ou sinal do seu estado emocional, de como que estava a sua angústia naquele momento. Jesus, repito, Jesus tinha todo o poder de decisão de escolher não fazer isso. E eu arrisco a dizer que estava tudo bem. Mas ele escolheu ser obediente. Como que ele escolheu ser obediente? Se humilhando. A Bíblia diz que ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas transgressões. As nossas transgressões. Por que ele levou sobre si as nossas transgressões? No momento da sua morte ele diz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Deus desamparou o seu Filho Jesus Cristo? Por que Deus desampara Jesus Cristo no meio da sua morte? Porque ele tinha pecado. Deus não compactua com o pecado. Não importa se quem peca é o Diego, é o pastor, é o diácono ou Jesus Cristo. Se tem pecado, Deus abomina. Se tem pecado, Deus distancia. Então, por uma fração de segundo, Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus, que estava no céu, à destra do Pai, que veio ao mundo, se fez homem, passou aqui 33 anos, por uma fração de segundo, ele ficou longe de Deus. Jesus escolheu entregar sua vida por mim e por você. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Como nós lemos, a ceia do Senhor é uma celebração em memória de Jesus Cristo. Em memória do seu sacrifício, em memória do seu sofrimento, em memória da sua dor, em memória da sua culpa, em memória da sua humilhação, em memória de tudo aquele que ele passou por mim e por você. Nós vimos mais cedo que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Quem pecou? Foi Jesus ou fui eu? Foi Jesus ou foi você? Quem tinha que morrer? Foi ele quem morreu. Lembra que eu falei que toda escolha tem uma consequência? A escolha de Jesus em fazer a vontade do seu Pai teve uma consequência. Qual foi a consequência? Morrer crucificado. A pior morte que existia na época. A morte mais humilhante que existia na época. A morte mais dolorosa que existia na época. E eu falei sobre isso na última aula do seminário, quando nós falamos sobre a morte de Jesus. E tem um médico americano, se não me engano, que ele escreveu um artigo explicando minuciosamente cada reação, ou cada parte, ou cada dor, ou cada sentimento, tudo o que aconteceu fisiologicamente com Jesus durante a sua morte, até o momento em que ele morre em si. Eu te aconselho a ler. Se você não tem sensibilidade a esse tipo de informação, eu te aconselho a ler. Te faz pensar. Jesus escolheu isso. Sabe por que ele escolheu isso? Porque ele era um filho obediente? Também. Mas porque ele te ama. Porque ele nos ama. Porque ele nos ama. Jesus escolheu ser obediente. Toda escolha tem uma consequência. A consequência da escolha de Jesus foi a morte dele. Mas eu falei que são 3 escolhas que nós vemos aqui hoje.
nós estamos presenciando hoje, que nós estamos vivendo hoje. Deuteronômio capítulo 11, do versículo 26 ao versículo 28. Deuteronômio capítulo 11, do versículo 26 ao versículo 28. Diz assim, palavras de Moisés. Eis que hoje eu ponho diante de vós, a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Todos nós fazemos escolhas. Todo dia você tem que fazer uma escolha. Deus escolheu salvar o mundo. Jesus escolheu ser obediente. Eu e você escolhemos o quê? Moisés fala para o povo, olha, diante de vocês eu coloco a bênção e a maldição. Escolhe quem você quer. Você quer a bênção ou você quer a maldição? Josué falou assim, já que vocês não querem servir a Deus, não querem servir ao Senhor, então escolhe hoje quem vocês querem servir, mas toma uma decisão, você tem que escolher. Ah, mas eu sou indeciso, eu não sei. Irmão, uma hora você vai ter que escolher. Uma hora você vai ter que escolher. O povo passou 40 anos no deserto, indeciso, não sabia o que escolhia. Uma hora a bênção, outra hora a maldição. Uma hora a bênção, uma hora a maldição. Antes de entrar em Canaã, Josué fala, já que você não quer escolher, servir a Deus, escolhe então quem você quer. Uma hora você tem que escolher. Nós acabamos de ouvir o testemunho da irmã Érica. Ela teve que escolher. Ela achou que ela podia protelar a escolha. Ela achou que ela podia, né? Ah, uma hora eu escolho. Não, chegou uma hora que Deus falou assim, olha, escolhe. E Deus fala nessa manhã, para mim e para você. Aleluia. Escolhe. Muito obrigado, Senhor. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 e 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós, diante de ti, diante de você, diante dela, diante dele, diante de nós, a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conheceis. Você tem que escolher mesmo. Você tem que escolher mesmo. Você tem que escolher mesmo. O tempo de indecisão acabou. Você tem que escolher. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus escolheu. Jesus escolheu. Agora é a tua hora. Deus não pode escolher por você. Jesus não pode escolher por você. Eu não posso escolher por você. O pastor não pode escolher por você. Seu pai não pode escolher. Sua mãe não pode escolher. Ninguém pode escolher por você. Você tem que escolher. Mas que escolha você está falando, Diego? Não sei. João capítulo 14, versículo 6. João capítulo 14, versículo 6. Jesus fala o seguinte. João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Às vezes a tua escolha é decidir seguir o caminho. Mas Jesus também fala que ele é a porta. Às vezes a tua escolha é entrar pela porta. Tem muita gente que não conhece Jesus Cristo. Tem muita gente que tá, bom, o que eu escolho? Aceito ou não aceito? Creio ou não creio? Sirvo ou não sirvo? Chegou o teu dia. Escolhe. Você tem que escolher. Até os indecisos escolhem. Eles escolhem não escolher. Não sejam indecisos. Lá em Apocalipse Deus fala, o morno eu vou meter na minha boca. Não seja indeciso. Às vezes, o que você precisa é escolher entrar pela porta. É escolher entregar a sua vida a Deus. Lembra, aquele que antes que o mundo existisse, escolheu te salvar.
Mas a tua escolha pode ser seguir pelo caminho. Às vezes você já entrou pela porta, mas você está indo um pouco indeciso se vai seguir o caminho, se não vai, se vai parar, se vai pegar um atalho, se vai, se não vai. Chegou a tua hora, meu irmão. Chegou a tua hora, meu irmão. Escolhe. Você vai seguir pelo caminho ou não vai? Acabou o tempo da brincadeira. Chegou a hora de escolher, você tem que escolher. Ah, mas a escolha traz uma consequência. Sim, traz. A escolha de Deus trouxe uma consequência, entregar o seu filho. A escolha de Jesus trouxe uma consequência, morrer na cruz. Você acha que a tua consequência vai ser pior do que a deles? Qual vai ser a tua consequência? Não importa qual seja a tua consequência, eu te garanto, não vai ser pior do que entregar o seu filho e de que morrer na cruz do Calvário. Não, você tem que escolher. Você quer seguir pelo caminho ou você não quer seguir pelo caminho? A irmã Érica e a irmã Mariana tiveram que escolher. Elas escolheram se batizar. Elas escolheram seguir no caminho. Chegou uma hora que ela falou, não dá. A irmã Mariana, o filho ficou doente. Do hospital. Né? Desacreditado pelos médicos. Ela teve que escolher. E ela escolheu. Uma boa escolha. Ela escolheu se reconciliar com Deus. Ela escolheu entregar sua vida a Deus. Ela escolheu se batizar. Não que o batismo salve. O batismo não salva ninguém. Nós lemos, quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. O batismo, propriamente dito, ele não salva ninguém. O batismo, ele é apenas uma confissão pública de fé. O batismo é uma celebração onde o candidato ao batismo está confessando publicamente, falando, olha, eu era um, agora eu sou outro. Eu estava morto, agora eu estou ressuscitando com Cristo. Só. Absolutamente isso. Mais nada. Agora, se recusar a batizar, ficar indeciso acerca do seu batismo, é uma escolha que você faz. Cada escolha tem uma consequência. Aquele que não crer será condenado. Ah, mas você não está falando de batismo. Mas por que você não batiza se você crer? Se você crer, logo você se batiza, a não ser que você não possa. Mas se você crer e pode, não tem motivo para você se batizar. Não, para você não se batizar. Cada escolha tem uma consequência. A irmã Erika deu testemunho. Vou viver a vida, foi criado na igreja, criado num lar cristão, os pais são pastores, vou viver a vida e tal, não sei o quê. Até o momento que chegou para ela e falou, ó, é hoje. Sexta-feira, não foi o que você falou? Foi uma sexta-feira? É hoje. Sexta-feira. Não tem. Agora você tem que escolher. O que você escolhe hoje? Você já escolheu entrar pela porta? Amém, glória a Deus. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho justamente para que você entre pela porta. Mas Jesus morreu para você seguir pelo caminho. Você tem que escolher. Acabou a escolha. Diego, eu já entrei pela porta, eu já sigo o caminho e não tenho mais escolha para fazer. Você que pensa. Todos os dias nós temos uma escolha. Todos os dias eu posso escolher viver a vontade de Deus ou viver a minha vontade. Todos os dias, em todas as decisões da sua vida, você pode escolher viver a vontade de Deus e viver a sua vontade. Todas as ações. Dormir, acordar, dormir, comer, beber, trabalhar, sair, conversar, se divertir, em todas as decisões da sua vida, você pode escolher viver a vontade de Deus ou viver a sua vontade. Deus está falando. Acabou o prazo. O que você escolhe? Aleluia, Senhor. A sua escolha vai ter uma consequência. Meu Deus. Se você escolher viver a vontade de Deus, você está falando, Deus, eu não quero mais a minha vontade, mas eu quero a tua vontade sobre a minha vida. É a melhor coisa que tem, meu irmão. Porque se alguma coisa der errado, você tem a quem culpar. Se alguma coisa der errado, você pode falar assim, Deus, eu segui a tua vontade. Deu errado. Agora me socorre. Só que isso não vai acontecer porque quando você olha para a Bíblia, quando você olha para todos aqueles que seguiram a vontade de Deus,
tudo deu certo. Aleluia, Senhor. Glórias a Deu Deus. uma Deus de confusão. Agora, se você escolher fazer a sua vontade, não é uma questão de si, é uma questão de quando der errado. E aí, quando der errado, porque vai dar errado. Ah, porque você está agorando a minha vontade, porque você está frustrando os meus planos, porque você está lançando uma palavra sobre maldição na minha vida. Eu não. A própria palavra de Deus diz isso. Enganoso é o coração do homem. Se o meu coração é enganoso, fazer a minha vontade vai me fazer coisas enganadas, vai me fazer coisas erradas. Coisas erradas. Aí você vai chegar para Deus e vai pedir ajuda de Deus. Deus vai falar, mas eu coloquei diante de você a bênção e a maldição. Você escolheu a maldição. Eu coloquei a bênção e a maldição. Por que você escolheu a maldição? Por que você escolheu não fazer a minha vontade? Por que você escolheu não fazer aquilo que eu mando, não fazer aquilo que eu ensino, não fazer aquilo que eu disse para você fazer, não fazer aquilo que eu te oriento, não fazer aquilo que eu falo para você todos os dias você fazer? Eu não falei uma, não falei duas, não falei três. Não foi uma oportunidade, não foram duas oportunidades, não foram três oportunidades. E mesmo assim você não escolheu fazer a minha vontade. Por quê? O que você vai responder para Deus? Faltou oportunidade? Que você não ouviu? Que você não entendeu? Ou você vai falar, você vai ser sincero, você vai ser humilde e falar, não fiz porque eu não quis. Mas Deus é misericordioso. E mesmo nós não fazendo a vontade de Deus, ainda assim, Ele não volta atrás da sua escolha. Ele fez uma escolha, salvar a mim e a você. Aleluia, Senhor. Jesus Cristo fez uma escolha, entregar a sua própria vida por mim e por você. Que escolha você vai fazer? Aleluia, glórias a Deus. Quais as consequências da sua escolha? Que escolha você precisa fazer hoje? Nós temos aqui um grupo de 40 pessoas, talvez, não parei para contar. Um grupo bastante heterogêneo. Eu imagino que tem de tudo aqui. Tem novo convertido, tem pessoas que estão na igreja já há não sei quanto tempo, tem pessoas que foram e voltaram, tem pessoas que nunca saíram. Tem um grupo aqui heterogêneo, não adianta a gente tentar descobrir a qual grupo cada um pertence. Mas uma coisa todos nós temos em comum. Tanto eu quanto... E veja bem, que bate em Chico, bate em Francisco. Antes de falar com vocês, a palavra vai falar comigo. Eu também tenho uma escolha para fazer. Cada um de nós aqui temos uma escolha para fazer nessa manhã. Que escolha nós vamos fazer? Que caminho nós vamos seguir? Qual vontade nós vamos realizar? A nossa vontade? Ou a vontade do Deus, do nosso Deus? Ou a vontade do Deus que escolheu antes da fundação do mundo, antes que nós pudéssemos escolher seguir a Ele, Ele nos escolheu. Ele escolheu nos salvar. Não foi uma reciprocidade, não foi uma retribuição. Ele escolheu nos salvar, entregando o seu único Filho. Antes que Jesus nos conhecesse, porque Jesus conheceu os apóstolos, e pode falar assim, não, ele escolheu dar a sua vida pelos apóstolos, porque ele conhecia os apóstolos. Ele conhecia os seus discípulos. Ele conhecia Lázaro, ele conhecia Maria, ele conhecia Marta, ele viveu com eles, viu a falha deles. Mas Jesus não me conheceu, Jesus não te conheceu. Jesus não viveu comigo e contigo. Mas mesmo assim, ele escolheu ser obediente, entregar a sua vida por amor de mim e por amor a você. Aleluia, Senhor. Eu e você vamos fazer que escolha hoje. De novo, escolhe. De novo, o povo passou 40 anos no deserto, indeciso. Antes de entrar em Canaã, Josué falou, escolhe. Você tem que escolher. Acabou o tempo da indecisão. Escolhe. Escolhe. Glórias a Deus. Como eu disse, a vida é feita de escolha. Deus escolheu salvar o mundo. Jesus escolheu ser obediente. Nós hoje aqui vamos testemunhar dois eventos, duas celebrações, uma relacionada à consequência da escolha de Jesus Cristo, a outra relacionada à escolha de duas irmãs que escolheram seguir pelo caminho, que escolheram se batizar, descer as águas. O tempo está passando.
Você tem que escolher. Não fique indeciso, meu irmão. Eu entendo, eu também sou procrastinador, eu também deixo para tomar decisões no último segundo possível. Com as coisas do mundo você pode fazer isso, com as coisas de Deus não faça isso. Cada segundo que você perde, deixando de escolher, é um segundo a menos que você perde, deixando de viver com Deus. Cada dia que você deixa de escolher seguir a Deus, é um dia a menos que você passa na presença de Deus. Ah, mas eu vou passar a presença de Deus toda a eternidade. Não sei, será que vai? Você tem que escolher. Será que vai? Não, vou sim. Porque Deus é muito bom. Porque se a presença de Deus fosse tão boa como você diz, ou se você realmente cresce que a presença de Deus é tão boa assim, você já fez sua escolha. Né? Se é bom, por que não escolheu ainda? Se é bom, por que tu não é indeciso? Então você não está tão certo, tão garantido que é tão bom assim. Você está indeciso. Cuidado. Faça a tua escolha. Teu tempo acabou. Que Deus abençoe em nome de Jesus.